Você continuou ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Estarei lendo agora a continuação do capítulo 18 do segundo livro dos Reis, a partir do versículo 33. Porventura, os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Que é feito dos deuses de Amate e de Arpade? Que é feito dos deuses de Sepharvaim, Ena e Ivá? Porventura livraram a Samaria da minha mão? Então, por que o rei Ezequias está recebendo esta mensagem de Senaqueribe, rei da Assíria? Porque ele está amedrontando o rei Ezequias. E ele está dizendo que o rei anterior a ele, o rei Salmanaser, já havia tirado Samaria e levado cativo para a Síria, como está escrito no versículo 5 do capítulo, versículos 5 e 6 do capítulo 17, eu vou reler para você entender. Porque o rei da Assíria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria, e fê-los habitar em Ala e em Abor, junto ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. Então ele está dizendo aqui agora para o rei Ezequias, que agora é Senaqueribe que está perseguindo Judá. E ele está dizendo que o Deus deles não os livrou da mão do rei da Assíria. E os mensageiros de Senaqueribe falaram tudo isso para os mensageiros do rei Ezequias. Então, os mensageiros do rei Ezequias voltaram muito tristes, mas eles nada responderam e transmitiram esta palavra para o rei Ezequias. Então, por isto que diz aqui no versículo 17 do capítulo 18 de 2 Reis. Então, Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe fizeram saber as palavras de Rabi Saqué, que era o mensageiro de Senaqueribe. Continuando esta leitura, capítulo 19, Ezequias ora na casa do Senhor. E aconteceu que Ezequias, tendo-o ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes cobertos de pano de saco ao profeta Isaías, filho de Amós. Agora Ezequias envia estes homens ao profeta Isaías para ver o que Deus ia falar através do profeta. Os quais disseram-lhe: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia e dia de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para os ter. Então eles compararam aquela dor, aquele sofrimento, como uma dor de parto. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabissaqué, a quem enviou o seu senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelo resto que se acha. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. E Isaías lhes disse: assim direis a vosso senhor. Quer dizer, assim vocês vão dizer para o rei Ezequias. Assim diz o Senhor: não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído, e voltará para a sua terra. E a espada voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. Falou, pois,
Voltou, pois, Rabsaqué e achou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque tinha ouvido que se havia partido de Laquis. E ouvindo ele dizer de Tiraca, rei de Cuse, eis que há saído para te fazer guerra, tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Então, novamente o rei da Síria manda outra mensagem para o rei Ezequias, dizendo que ele não confiasse de que Deus estava prometendo livrá-lo. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente. E tu te livrarás? Então ele continua ameaçando o rei Ezequias. Olha que o rei da Síria já destruiu todas as terras. Você vai ficar confiando no teu Deus? É nesta hora que nós precisamos verdadeiramente confiar em Deus, porque maior é Deus do que o nosso inimigo. O poder de Deus, ele abate a força do inimigo. Tenha certeza desta palavra. Continue ouvindo esta leitura. Porventura, as livraram os deuses das nações a quem destruíram, como a Gozã e a Arã e a Rezefe, e aos filhos de Éden que estavam em Telassar? Que é feito do rei de Amate e do rei de Arpade e do rei da cidade de Sefarvaim, de Ena e de Iva? Então ele está mandando lembrar Ezequias o que é feito desses outros reis, dessas outras nações, dessas outras cidades. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. Olha a atitude de um homem de Deus. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obra das mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, sê servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel: o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu o ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba, a filha de Jerusalém meneia a cabeça por trás de ti. A quem afrontaste e blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel? Por meio de teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão de meus carros subo ao alto dos montes, aos lados do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas mais formosas faias, e entrarei nas suas pousadas extremas, até no bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi águas estranhas, e com as palavras de meus pés secarei todos os rios dos lugares fortes. Eu vou parar no versículo 24 do capítulo 19 do segundo livro de Reis. Então, para você entender esta história, você precisa continuar ouvindo a leitura do segundo livro de Reis até o último capítulo. Eu incentivo você a continuar ouvindo, porque Senaqueribe, ele não foi vencedor.
porque Deus pelejou pelo rei Ezequias. Deus também peleja por mim e por você. Amém.